O negócio é o seguinte. Desde que eu decidi que ia ler o mangá inteiro de One Piece e que faria alguns vídeos aqui no canal dando a minha opinião sobre os arcos conforme eu fosse lendo, eu tenho ficado cada vez mais ansioso para finalmente chegar em Sabaody. Isso porque nos últimos tempos eu tenho ouvido muita gente falar que ele é um dos melhores da obra inteira. E eu lembrava que apesar de ter achado ele um bom arco quando eu vi pela primeira vez no anime, eu nunca diria que ele é tão incrível quanto eu vi o pessoal falando. Então eu tava bastante animado para revisitar essa parte da história. Talvez agora vendo com outros olhos eu poderia mudar minha opinião sobre ele. E então, ele é realmente tudo isso? Mais ou menos. Calma aí, eu não falei que ele é ruim, deixa eu explicar. Eu não acho que o arco tenha nenhum grande defeito, além do começo extremamente chato com o Duval, que apesar de apresentar elementos importantes como o próprio personagem que é essencial depois, e mostrar o primeiro vislumbre do hack do rei do Luffy é meio arrastado e demora tempo demais para se resolver. Mas o que me faz não ser apaixonado por ele é o simples fato de nada ser surpresa para mim. E isso não é por eu estar vendo ele uma segunda vez, é desde a primeira vez que eu vi. Infelizmente eu sou uma pessoa muito curiosa e quando eu fui assistir One Piece, eu fiquei de olho em diversos conteúdos sobre a obra na internet. E por conta desses conteúdos, eu acabei tomando diversos spoilers de momentos-chave da história. E entre eles estavam a apresentação dos Supernovas e a separação do Chapéu de Palha pelo Kuma. Isso acabou afetando profundamente a minha experiência. Porque sem o fator surpresa, 50% do que faz esses momentos serem tão impactantes vai embora. Eu consigo ver o valor deles de um ponto de vista narrativo, mas eu estaria mentindo se dissesse que só isso me fez amar o arco. Muitos de vocês devem entender isso em relação à morte do Ace. Tirando as 5 pessoas que acompanhavam One Piece na época que estava saindo Marineford e as outras 15 que acompanhavam One Piece há, sei lá, 10 anos atrás, quando a morte dele ainda devia ser tratada como um grande spoiler, a maioria, assim como eu, deve ter começado a ver já sabendo que o personagem morre. E por mais que a cena ainda seja emocionante, você nunca vai ter o mesmo impacto que alguém que foi surpreendido por ela. E por já saber que ia acontecer, muitos provavelmente nem se emocionaram tanto. Dá pra entender o que eu quero dizer? Sabaody, pra mim, foi quase a mesma coisa. As únicas surpresas que eu tive foram a apresentação dos Tenryubitos, que eu não sabia exatamente quem eram, e o soco do Luffy neles. A apresentação dos Supernovas, por exemplo, eu achei legal, mas também não foi nada demais. Eu consigo entender como esse é um momento muito importante para a construção do mundo. Introduzir esses personagens mostra ao público como as aventuras da Grand Line não é exclusiva aos Chapéus de Palha. Há diversos outros piratas que provavelmente viveram momentos tão perigosos e são tão poderosos quanto os protagonistas, e que podem ser grandes rivais na segunda metade da Grand Line em busca do tesouro One Piece. É um momento que materializa a grande era dos piratas que o Roger iniciou na sua execução, que até então parecia só uma fala qualquer. Só que apesar de eu entender como é interessante para a história a introdução deles, eu não posso dizer que esse é um momento que eu pessoalmente acho maravilhoso. Porque, de novo, eu já sabia de tudo isso muito antes de chegar no arco, então eu não consigo ter um apego emocional muito grande a esse momento. E é por isso que eu diria que Sabaody é, entre 1000 aspas, superestimado. Eu não consigo dar o mesmo valor ao arco como outras pessoas. De novo, eu não tô falando que ele é ruim, eu só tô falando que eu, pessoalmente, não colocaria ele no meu ranking de melhores arcos. Mas eu ainda acho ele muito bom, sim. Talvez esteja soando como se eu fosse hater do arco, mas eu não sou. Então, vamos falar das coisas boas agora, porque, apesar de tudo, revisitar o arco foi muito legal. Tirando o começo que foi meio chato, né? Pra começar, muito interessante como o Oda subverte a sua expectativa sobre o que é a ilha. Inicialmente, ela parece um paraíso, um lugar bonito com diversas lojas, parques de diversão, bolhas moto e tudo mais. Mas logo você entende que o buraco é muito mais embaixo. O arquipélago possui uma parte muito obscura, que envolve tráfico humano e venda de escravos. E junto disso, temos a apresentação dos nobres do mundo de One Piece, os descendentes dos supostos criadores do mundo, que se acham melhor do que os outros só por serem de família nobre, que tem o seu lugar no topo do mundo apenas por terem tido a sorte de nascer com um sobrenome chique, que fazem o que querem sem serem questionados por fazer parte de uma elite minúscula de apenas 20 famílias, que tem a força militar desse mundo, que era para proteger as pessoas comuns, na palma da mão.
não. A lista de atrocidade dos Tenryubitos vai longe. Mas ainda bem que eles são apenas personagens fictícios, né? Imagina se na vida real a gente tivesse na nossa sociedade uma casta de pessoas como eles, né? Enfim, tudo isso acaba invertendo a sua impressão inicial da ilha, que parecia ser um lugar maravilhoso. Outro ponto muito positivo, e talvez o meu favorito, é o Rayleigh conversando com Chapéus de Palha sobre o seu antigo capitão. Além do próprio personagem ser muito legal, eu gosto muito quando a gente tem acesso a histórias e informações sobre quem foi o Gold Roger. É muito legal poder conhecer um pouco mais dessa figura quase mitológica que ele é. E é legal também ver como o Rayleigh enxerga muito do Roger no Luffy. E se agora há pouco eu tava falando que não achava muita coisa de momentos que eu já sabia que iriam acontecer, essa conversa com o Rayleigh é totalmente o contrário. Tudo que foi dito nela foi uma grande surpresa pra mim quando eu a vi pela primeira vez. Ver o Luffy gritando com o Usopp porque ele perguntou do One Piece é maravilhoso. E logo depois ele dizer que não quer conquistar nada e que quer ser o rei dos piratas porque ele é a pessoa mais livre do mundo, é sem dúvidas testemunhar um dos melhores momentos de One Piece inteiro. É muito interessante como apenas esses diálogos conseguem te mostrar o quão bom é esse personagem. Diferente dos Tenryubitos, ele não quer reinar sobre os outros, ele não quer encontrar o tesouro por vaidade, ele apenas quer ser uma pessoa livre e se aventurar pelo mundo. É impressionante como o Luffy, mesmo seguindo o estereótipo do protagonista de Shonen, consegue exalar personalidade e carisma. Só que depois disso também chega o fatídico momento da desgraça. Chegou a hora da gente ver os Chapéus de Palha serem erradicados. Mas antes, vocês lembram que a introdução do Kizaru é com ele surfando numa bala de canhão? Pra mim isso aí é digno da tier Piccolo na tier list de personagens com mais aura. Enfim, apesar de eu ter recebido spoiler desse momento, como eu disse antes, essa parte é tão foda que eu consegui sentir o impacto dela na primeira vez que eu vi e agora enquanto eu revisitava. Por mais trágico e triste que isso seja, é muito legal ver o Luffy perder. Durante a jornada até aqui, por mais que os Chapéus de Palha passassem sufoco em alguns momentos, eles eventualmente conseguiam sempre dar um jeito de ganhar e ter um final feliz. Apenas alguns arcos atrás eles tiraram o poder do nada pra conseguir enfrentar e ganhar da CP9. Só que agora é diferente. Não tem Gear Second, não tem Demônio Azura com 9 espadas, não tem perninha de fogo ou Monster Point ou o que quer que seja que consiga ganhar dos adversários. Em Sabaody, os nossos heróis encontram uma pedra gigantesca no seu caminho. E pela primeira vez nós ouvimos o capitão dos Chapéus de Palha admitir: meus amigos, isso é incrível. De um ponto de vista narrativo, esse é um momento extremamente necessário para a história. Você tem que ter um momento onde os protagonistas falham para depois eles voltarem mais fortes. E o Oda executa o dele em One Piece de uma forma magnífica. O Kuma simplesmente sumir com os personagens, inclusive, é a cereja no bolo pro sofrimento do Luffy, porque adiciona aquele ponto de interrogação que te faz imaginar o que caralhos aconteceu com eles, e ainda te ajuda a compadecer com a dor do personagem, que está vendo seus amigos sumir diante dos seus olhos sem conseguir fazer absolutamente nada para impedir, o que sem dúvidas é um dos seus maiores pesadelos. E o Oda estava tão investido em fazer o Luffy sofrer que ele até repete a cena de Arlong Park da Nami pedindo ajuda pra ele. Só que dessa vez, ele é completamente incapaz de fazer qualquer coisa. Eu também devo dizer que a Toei mandou muito bem na adaptação desse momento. A gente sabe que ela faz muita cagada, mas a gente tem que dar o braço a torcer quando o assunto são cenas emocionantes. No anime, esse momento é potencializado em 200%. Toda a questão das bolhas estourarem conforme os Chapéus de Palha vão sumindo é coisa do anime. E claro, a cena do Luffy se debatendo é de quebrar o coração. Arco curto, bacana, tirando o início, com uma ótima expansão do mundo de One Piece, com cenas marcantes, icônicas e emocionantes, e definitivamente um ponto de virada na obra. Esse é Sabaody. Eu não diria que é o melhor arco de todos, como eu já vi muita gente dizendo, e nem de longe é o meu favorito, mas eu seria maluco em dizer que ele não é, no mínimo, excelente. Tirando o início.